Olá, querido e amado povo de Deus, graça e paz. Boa noite, Vitória, Deus te abençoe. Deise Orofino, Deus te abençoe. Hoje estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, mesmo que virtualmente, porém invocando a presença do Eterno. Jacilda, Deus te abençoe. Isabel, Edilane, Gisele está conosco também. Estamos aqui invocando o nome do Eterno, para que Ele possa estar no nosso meio e fazendo a vontade dEle através da palavra dEle, sendo ministrada em nossos corações. E hoje nós temos uma palavra bem forte e muito importante para a nossa vida, né? Nossa vida cristã, a nossa vida normal, né? Como pessoas normais também e como santos, né? Separados para o retorno de Jesus Cristo. Nós precisamos ser perseverantes em oração, e nós vamos falar sobre isso, sobre a oração e sermos perseverantes na oração, porque o Eterno ele quer que nós continuemos falando com Ele. E hoje nós vamos ver, à luz da palavra dele, de um servo dele muito usado por ele, e informando a mim e a você que as nossas orações elas nunca deixarão de ser atendidas. Irmã Yolanda Suzano também está conosco, Deus te abençoe, minha querida. E nós, irmãos, hoje estaremos a partir da meia-noite orando, né, num propósito de oração congregacional sobre a melhora da saúde da nossa irmã Jordânia e da irmã Monique, que é irmã da irmã Tainá. Ambas estão com Covid. Rosinha, Deus te abençoe, graça e paz. Ambas estão com Covid, né, positivo, e por isso nós devemos orar para que Deus continue abençoando essas irmãs. Continuemos orando também pelo pastor Antônio Ferreira, para que ele possa ter a sua saúde restabelecida para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuemos orando, agradecendo também pela restauração da saúde do irmão Eliakim, da irmã Diaconisa Araci, né, da irmã Alanes, né, a netinha da irmã Elisabel, que precisa muito de nossas orações. Pastora Suzy, Deus abençoe, graça e paz. Nós estaremos falando hoje sobre a perseverança, à luz da palavra no texto do livro de Daniel capítulo 9, e vamos estender um pouquinho até o 10. Daniel 9. Ana Cristina, Deus te abençoe. Josi, boa noite, Deus te abençoe. Então, amados, nós devemos entender que Deus quer para nós, o que Deus quer para nossas vidas. Regina também, Deus te abençoe. A Yolanda Suzano está pedindo que a igreja ore pelo sobrinho dela que está com Covid, mora ao lado. Sim, vamos orar por ele, em nome de Jesus. Vamos orar por ele também. E nós, irmãos, devemos ser perseverantes, porque talvez você possa estar aí ouvindo, pastor está mandando eu orar incessantemente, né? E talvez, Tânia, boa noite, minha querida. Quem é que está aí? É o Marcelo ou a Eliane que está por aí? Eu só estou vendo os dois, mas não sei quem é. É o Marcelo, Deus te abençoe, meu querido. Então, nós talvez estejamos orando há muito tempo e achando que Deus não está ouvindo as nossas orações, né? Ou talvez você racionalmente esteja falando assim: eu não preciso orar porque Deus sabe de todas as coisas. Mas o que eu quero falar para você hoje é que nós precisamos orar sim, orar incessantemente. Sara, Deus te abençoe. Orar pelo pastor Bruno também, né, Regina? Vamos orar sim por ele. Pastor Antônio e pastor Bruno também. E amados, nós devemos entender que nós devemos sim orar incessantemente, em todo momento,
Mateus, Júlio, Rildo, Deus abençoe a todos, irmã Miriam. Devemos orar, Claudinha, Deus te abençoe. Nós devemos orar sempre. Jorge, grande Jorge, Deus te abençoe. Tá fazendo o menino andar com a tartaruga hoje, né, Jorge? Só você mesmo. Nós devemos orar, irmãos, sempre, em todo momento. Nunca deixar de orar e entender que Deus, sim, Ele sabe tudo que está no nosso coração, mas eu quero que você entenda que nós estamos vivendo, ou melhor, nós vivemos uma guerra. Não só uma guerra civil, como está parecendo que estamos vivendo agora, mas a nossa guerra não é contra sangue nem a carne, e sim contra principados e potestades. Então Daniel vem trazendo uma das visões que ele teve, e nós vamos entender sobre esta visão que ele teve e vamos aplicá-la na nossa vida de hoje e entendermos que nós precisamos perseverar em nossas orações. Deus, que Daniel 9, Rosinha, Daniel 9, mas mantenha a Bíblia aberta que a gente vai falar mais do 10. O 9 é só a introdução, tá? E nós vamos entender como nós estamos intercedendo pela saúde da irmã Jordânia, da irmã Monique, do sobrinho da irmã Yolanda, né, e do pastor Bruno, do pastor Antônio e de muitos outros, né, que agora a gente está falhando a memória, mas Deus sabe e toda hora nos lembra, o Espírito Santo nos lembra e a gente vai orando por eles. Nós devemos orar todos os dias. E aí, pastor, o senhor fez um relógio de oração de meia-noite, 24 horas, né, a igreja orando por essas irmãs, e até o dia 31, por que se a gente não sai só um dia ou 24 horas? Porque é necessário, irmão. Boa noite, José Augusto. É necessário nós estarmos orando intencionalmente e incessantemente e perseverando em nossas orações. A palavra de Deus no capítulo 9 de Daniel diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, em hebraico, e Xerxes, persa, na linhagem dos medo-persas, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônico. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra do Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei o meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinzas. E orei ao Senhor meu Deus e expressei a seguinte confissão: ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidades, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvidos aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o povo. Só até aqui por enquanto. Soberano Deus, em nome de Jesus, glorificamos e exaltamos o teu nome pela leitura da tua santa, bendita e maravilhosa palavra, que ela venha trazer vida e transformação em nossas vidas, através da tua ministração, que para isso, Senhor, que eu diminua e o teu nome seja engrandecido, que eu possa ser alvo das tuas misericórdias e ser usado por ti, Senhor, para ser canal de bênçãos tua na vida desses meus irmãos e irmãs que estão assistindo esta live e assistirão também no momento próximo. Em nome de Jesus eu oro, agradecido por tudo. Amém. Então, irmã Norma, Deus te abençoe. Então, amados, nós vemos aqui Daniel intercedendo pelo seu povo. E olha que interessante, a oração dele começou uma oração intercessória pelo povo. Diácono Valmir, Deus te abençoe. E olha como parece que Daniel estava vivendo hoje, né? Olha o que ele fala.
no versículo 5: Nós pecamos, Senhor, e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvidos aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu nome, santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Daniel falando e entendendo que a ira do Senhor, né? O Senhor estava falando para ele aqui, tinha acabado de dar a visão para ele, né? Do carneiro, do bode, e aqui Daniel intercedendo ao Senhor, porque... Oi, veio uma sombra aqui. Porque o povo estava sofrendo, Israel estava sendo muito atacada pelos persas, pelos medo-persas, e Daniel começa a interceder pelo povo e orar pelo povo. E aqui no versículo 16, um pedacinho só da oração dele. Agora, Adonai, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e as iniquidades de todos nós, desde os nossos antepassados que fizeram de Jerusalém e do teu povo este grande motivo de zombaria para todos os que rodeiam. Sendo assim, versículo 19, sendo assim, ó Adonai, ouve, ó Eterno, perdoa, ó Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Glória a Deus. Assim como nós estamos intercedendo hoje, assim como nós estamos orando ao Senhor pela transformação deste planeta, pós-Covid-19, pela transformação de almas, seguindo a vontade do Senhor e entendendo a vontade dele para conosco, de sermos grandes transformadores deste mundo com o Evangelho de Jesus Cristo, com as boas novas e a alegria que só Jesus Cristo traz. Daniel recebeu essa visão e ele começou a orar e interceder pelo povo. E olha que interessante o capítulo 10. Vive e eficaz, Júlio, com certeza, mais atual do que nunca, aleluia. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido como Beltesazar, em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava dos tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. E aí ele vem falando: eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras, não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. E no dia 24 do primeiro mês eu me encontrava em pé, junto à margem de um grande e rápido rio, o Tigre. Por aí, a gente para aqui. Então, a visão profética à beira do rio Tigre. Aqui nós entendemos que quando Daniel começou a orar, ele começou a orar e 21 dias depois, nesse momento aqui é muito importante, nós não... Renata, Deus te abençoe, não se preocupe muito com o número, a numerologia desses 21, Dorcelina, Deus te abençoe, e todo o povo aí de Guapé, Minas Gerais. Assim como o pessoal lá de, não sei se é Uruguai ou Argentina, da pastora Suzy. Nós entendemos aqui que 21 era um dia, era uma marca de Daniel, não tem nada de místico nem específico nesse dia 21 não, nada de espiritual nos 21 dias de jejum do Daniel não. O que ele mostrou aqui que ele fez mais esse jejum de 21 dias, onde ele não comeu nada que parecesse agradável, nem carne, nem vinho, nem se ungiu. Então ele estava fazendo um jejum parcial durante esses 21 dias e estava chorando essas 3 semanas inteiras. Quando o anjo do Senhor chega, né, lá no rio Tigre, ele ouve
e vê um clarão, ouve uma voz como se fosse de trovão, e esse acontecimento faz com que aqueles homens que estavam com ele ficaram apavorados e correram. E Daniel ficou ali e viu, e aí ele vem dizendo tudo aqui, né? O rosto parecia um relâmpago, voz de trovão, os braços brilhavam como cobre, e vem falando aqui essa teofania. O que é isso? É uma forma que o homem encontrou de falar de Deus e de entender Deus aqui na terra, de nós vermos Deus aqui na terra. Deus se fazendo em uma imagem semelhante ao de um homem ou de um anjo, né, para que nós pudéssemos entender. E Daniel entende, os seus amigos saem correndo, e Daniel, quando sente a presença do Eterno, os seus joelhos e mãos tremem a ponto dele se jogar e de prostrar rosto ao chão, e de tanta presença, de tanto poder ali, e ele é tocado pelo anjo, e o anjo vai e fala para ele: não temas, levanta. E mesmo trêmulo, com as pernas bambas, ele treme, e ali ele entende, depois de 21 dias de jejum e oração, ele entende a resposta do Senhor à súplica dele. E aí que a gente chega ao cerne da mensagem. A partir do versículo 12. O anjo prosseguiu me exortando, diz Daniel: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Irmã Neuza, Deus te abençoe. O anjo chega, Daniel faz 21 dias de jejum, né? Ele está orando esses 21 dias, e olha o que o anjo fala para ele: eis que a tua oração, a tua súplica foi ouvida no primeiro dia. E aí você pode estar pensando assim: pô, mas se foi ouvida no primeiro dia, por que não resolveu logo? Por que não acabou logo o sofrimento? E aí nós falamos, e eu te explico o motivo de nós perseverarmos em nossas orações. Olha o versículo 13, o anjo explicando a Daniel a visão e respondendo a oração e súplica de Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Então, amados, olha o que o Eterno fala para ele: a tua oração, a tua súplica foi conseguida, foi recebida, foi ouvida no primeiro dia. Porém, o príncipe da Pérsia, aqui ele não está falando de príncipe mundano, não, tá? Não é o príncipe filho de Xerxes, de Assuero, não. O Ellison, Deus te abençoe. Aqui ele está falando do príncipe, principados e potestades deste mundo. Os principados que estavam se alimentando, as potestades também, que estavam se alimentando da malignidade, da incoerência, do pecado do povo. Então Deus está mostrando a ele aqui, essa guerra espiritual e invisível que nós vivemos, esta guerra, e Deus está falando para mim e para você hoje, esta guerra espiritual e invisível que nós estamos vivendo com esta pandemia no planeta inteiro, ela é sim luta dia a dia, hora e hora, pelos anjos do Senhor, pelo Senhor guerreando. E o que Ele quer que eu e você façamos, que nós seguremos as cordas, que nós entendamos que nós necessitamos de interceder por todas as coisas que nós estamos intercedendo, principalmente pela cura deste mundo. Porque olha o que o Eterno falou assim: olha, Daniel, o primeiro dia que você orou, o primeiro dia que você intercedeu, eu ouvi. Só que o príncipe ou o principado, as potestades que estavam lá na Pérsia, me pediram de vir aqui, porque eu estava guerreando, e foi muito bom você continuar perseverando, porque enquanto você estava perseverando aqui, eu deixei Miguel travando a batalha lá. Oh, que maravilha que Deus faz! Enquanto Ele vem falar comigo e contigo,
através da leitura da palavra, através de um louvor, através de uma ministração. Ele está deixando os anjos dele guerreando por mim e por você, porque eu tenho certeza que as nossas orações e súplicas são ouvidas pelo Eterno, porque nós a fazemos e lhe entregamos ao Santo Espírito, que geme por elas com gemidos inexprimíveis ao Pai, em prol das nossas petições, súplicas e a nossa conversão e o nosso arrependimento chegarem ao Eterno. Então, amados, olha o que Daniel está tendo a resposta da visão. Ele ficou 21 dias, só que já foi, no primeiro dia já foi escolhido, ou melhor, recebida as súplicas dele. E no versículo 14 diz assim a palavra: assim, estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tivestes se refere a dias ainda muito distantes. Pega a visão, hein? Se liga nessa mensagem. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra e fiquei mudo. Então alguém parecido com o ser humano tocou meus lábios, eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo o quanto vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como eu posso, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e o mal consigo respirar. E aí o Senhor termina aqui no 20, dizendo assim: ao que ele acrescentou: sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Então, olha que interessante. Deus, com seus anjos, vai lá contra os principados e potestades que estavam dominando a Pérsia. E ele falou assim: logo que eu sair da minha presença, sair daqui de ti, se prepara, meu amigo. Porque daqui a pouco vai vir o príncipe da Grécia. Então, antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Então, amados, nós temos que entender que o nosso Eterno está lutando por mim e por você. Nós temos que entender que as nossas orações, as nossas súplicas são ouvidas. E talvez assim como ouvidas por Daniel, ou melhor, por Deus, a de Daniel, assim também seja ouvida a minha e a sua no primeiro dia que nós a fizemos. Porém, cabe ao Eterno o tempo que ele vai resolver, cabe ao Eterno se ele vai nos explicar, mas a revelação que nós temos aqui não era a revelação que Daniel tinha, toda a revelação, né, que Daniel tinha, igual nós temos aqui após o Novo Testamento, após Jesus Cristo, né? Hoje nós somos neotestamentários, então toda a revelação está contida aqui e nós sabemos que tudo isso que está acontecendo aconteceria e piores coisas acontecerão. Porém, as nossas súplicas têm que ser ouvidas ao Eterno. Então, se você ainda não ora todo dia, se você não ora incessantemente, entenda que Jesus Cristo orava. Jesus Cristo lá em Lucas 6 mostra que ele passou a noite inteira orando. Jesus Cristo, no mesmo livro de Lucas, ele fala que nós devemos orar incessantemente. As nossas orações e súplicas devem ser sempre. Quem orava muito? Paulo, os apóstolos de Deus. Você se acha maior e melhor do que Filipe? Se acha maior ou melhor do que Paulo? Não, né? Então começa a tentar orar igual eles. Só para tentar se igualar, meu irmão. Começa a orar igual eles. No meio da prisão, Paulo e Silas adorando ao Senhor, né? O povo de Deus, né? Quando antes dos apóstolos serem soltos, Pedro ser solto, que eles faziam? Estavam reunidos orando, e quando a mulher veio mostrar que era ele, ninguém entendeu nada. Homens e mulheres de pouca fé, né? A oração, irmãos, tem que ser perseverante. Então, se você está achando que Deus não está te ouvindo,
Recebe essa mensagem no teu coração, acalma o teu coração e livra-se dessa raiz de amargura, dessa ansiedade em que você está achando que você é a pior pessoa do mundo, que Deus não está te vendo e que Deus não está te ouvindo. Ele está te ouvindo sim, Ele está te ouvindo sim, porém Ele quer que você continue perseverante, porque se Ele não veio ainda ao seu coração te dar tranquilidade, ou te dar a bênção que você está pedindo, ou a resposta que você está pedindo ainda, é porque Ele está pelejando batalhas inexplicáveis e batalhas impressionantes que eu e você não temos nem noção do que está acontecendo. Então, irmãos, e ele está aguardando só o momento dele estar com a batalha ali nas mãos dele, aquela batalha tranquila que desce Miguel e fica ali guerreando enquanto ele vem falar contigo. Olha que Deus maravilhoso que tu tens, que eu tenho. Então, amados, as nossas orações têm que ser perseverantes. Então, não se prive. Eu glorifico a Deus porque eu estou em um monte de reloginho de oração, né? Dos homens de oração, dos pastores batistas, dos líderes da IBOC, né? Das mães de oração, e agora mais um que nós estamos fazendo, né, irmãos? Não parem de orar, não cessem, ouça a voz de Deus falando no teu coração, não pare de orar. Deus ouve as orações, Deus ouve as suas orações quando elas são feitas pelo teu coração. Wanderson, Deus te abençoe. Ouça a palavra de Deus à luz do livro de Daniel que nós acabamos de orar, de ouvir e de ser alimentados. O Eterno quer que você continue perseverante na tua oração. Sabe por quê? Se ainda está no teu coração, é porque é vontade dele. Se não, ele tira. Se o que ele está colocando, se a tua oração, teu pedido de oração vai trazer alegria ao Senhor, vai trazer coisas boas à casa do Senhor, e vai trazer vida na vida de outras pessoas, e vai trazer a exaltação do nome do Senhor, então, irmãos, fique tranquilo que ela vai ser resolvida e respondida. E se Deus te der alguma visão que Ele vai te dar, em nome de Jesus, faça igual Daniel, ore, interceda. Olha que interessante, Daniel intercedeu após a visão que Deus deu a ele. Então, Daniel não tinha nem visto ainda a desgraça acontecendo, e olha o que Deus falou para ele, e não se entristeça não, que coisas piores e muito longe vão acontecer. Talvez sejam essas, né, que estão acontecendo hoje, não sabemos. Mas o que importa é que Daniel recebeu a visão e começou a interceder e orar e jejuar. E eu e você já temos a visão, já temos a revelação, que é a palavra do Senhor. Nós já temos a revelação deste eterno Deus para com a humanidade. E o que nós devemos fazer é continuar intercedendo, perseverante. Então, se você estava fraco, se você estava triste, achando que Deus não estava te ouvindo, ou achando que você não é capaz de orar, ei, retire isso da sua mente agora, em nome de Jesus, porque Deus está vindo falar contigo, e nesse momento, e Ele fala contigo para te tranquilizar, e Ele falar o seguinte, continue perseverando na oração. As coisas ainda vão piorar, mas eu sou o teu Deus, eu sou Deus de perto, eu sou Deus de perto e estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus que eu estou recitando para o seu coração e para o meu coração. Então, não se aflija, continue orando, continue perseverante na oração, não só pelos seus pedidos e pelos seus propósitos, mas principalmente pela mudança de comportamento e de cultura deste mundo que jaz no maligno, desta humanidade que está tristemente saindo de todos os caminhos e vontades do Eterno. Que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz neste mundo do nosso amado e querido Jesus. Venceu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que você e eu tenhamos essa vida maravilhosa, confiante na palavra do Senhor e perseverante na oração. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que Deus continue te abençoando rica e transbordantemente.
Um ósculo santo a todos e shalom. Até amanhã, 20 horas, se Deus quiser e permitir. Deus abençoe a todos.